Não estava à procura de gigantes quando comecei a investigar as operações de exploração madeireira na Sibéria. Estava a estudar as práticas laborais na Rússia pré-soviética, equipas de trabalho, acampamentos de lenhadores, a extração industrial que impulsionou a expansão imperial. Uma investigação histórica comum. O tipo de coisa que se compila em tabelas organizadas de quotas de produção e estatísticas laborais antes de seguir em frente. Mas depois encontrei as fotografias. Não desenhos, não ilustrações folclóricas, não relatos exagerados de caçadores à volta de fogueiras. Fotografias, provas fotográficas autênticas das décadas de 1880 até ao início de 1900, mostrando equipas de trabalho nas florestas siberianas com indivíduos de proporções impossíveis ao lado de lenhadores de tamanho normal, as suas dimensões tão dramáticas que pareciam truques de perspectiva. Só que não eram truques. A profundidade de campo era consistente. Os padrões da neve coincidiam. As sombras caíam corretamente sobre todas as figuras. Estas imagens eram anteriores a qualquer tecnologia sofisticada de manipulação fotográfica. E foi aí que as explicações oficiais deixaram de fazer sentido. Quanto mais aprofundava a investigação, mais fotografias surgiam. Negativos em placa de vidro dos arquivos imperiais russos, impressões em albumina de expedições francesas, impressões em prata gelatina mostrando homens, na sua maioria homens, embora ocasionalmente também mulheres, com 2,70 m, 3 metros por vezes 3,5 metros de altura na paisagem gélida da Sibéria. Não eram casos isolados, não eram anomalias médicas únicas documentadas por curiosidade científica. Grupos inteiros, múltiplos indivíduos no mesmo enquadramento, mesma equipa de trabalho, mesmo acampamento de lenhadores. Às vezes 3 ou 4 gigantes entre uma equipa de 20 homens de estatura normal. Os arquivos estatais russos contêm dezenas delas. A Biblioteca Nacional Francesa tem uma coleção de expedições científicas que os mencionam apenas de passagem. Trabalhadores locais de estatura invulgar. E depois prosseguem sem investigação. Empresas madeireiras suecas que operavam na região mantinham registros meticulosos, incluindo fotografias das suas equipas de trabalho. E lá estão eles, indivíduos que se erguem muito acima dos colegas, segurando as mesmas ferramentas, vestindo o mesmo equipamento de inverno, executando o mesmo trabalho. Sempre o mesmo padrão: documentar, catalogar, nunca investigar, nunca perguntar por quê. Por que havia tantos concentrados nas operações madeireiras siberianas? Porque as fotografias se concentram entre 1870 e 1910 e depois cessam abruptamente. Porque os diários de expedição descrevem estes indivíduos não como curiosidades, mas como trabalhadores valiosos, mais fortes, mais capazes, especificamente recrutados para o trabalho mais pesado. E aqui está o que torna impossível ignorar: estes gigantes não estão a posar para espetáculo. Estão a trabalhar, a meio de uma tarefa. As fotografias mostram-nos a operar serras, a mover troncos, a permanecer em formações de trabalho com as suas equipas. As imagens não foram tiradas para exibir anomalias. Estavam a documentar operações madeireiras e os gigantes simplesmente estavam lá, suficientemente banais para que os fotógrafos não vissem necessidade de explicar a sua presença. Quando se repara, a evidência multiplica-se. Comecei a examinar o próprio equipamento de exploração madeireira. Serras de corte transversal para 2 homens das operações siberianas medem entre 3,5 metros e quase 5 metros de comprimento, muito mais longas do que serras comparáveis usadas na exploração madeireira europeia ou americana durante o mesmo período. Explicação histórica padrão, concebidas para madeira siberiana excepcionalmente grande. Só que as árvores siberianas, embora grandes, não são proporcionalmente maiores do que as florestas virgens da América do Norte ou da Escandinávia, que usavam serras significativamente mais pequenas. A não ser que os homens que as operavam não fossem de tamanho padrão, os próprios cabos das serras contam a história. O espaçamento das pegas nestas ferramentas antigas, ainda encontradas em coleções de museus e em ferros velhos rurais russos, mede entre 1 metro e 1,20 m de distância,
Um homem de tamanho normal, com envergadura de braços média, não consegue operar confortavelmente uma serra com pegas tão afastadas. Teria de estender totalmente ambos os braços, eliminando qualquer vantagem mecânica, tornando a ferramenta essencialmente inutilizável. Mas para alguém com 2,70 metros de altura e comprimento de braço proporcional, o espaçamento torna-se perfeitamente ergonômico. Depois, há os trenós. Trenós maciços de transporte de madeira encontrados abandonados em regiões remotas da Sibéria, alguns ainda meio enterrados no permafrost. Não são os trenós que se usariam para mover madeira processada até as serrações, são trenós de campo, concebidos para arrastar troncos recém-cortados dos locais de corte até as áreas de preparação. A construção é idêntica aos trenós de exploração madeireira padrão, exceto ampliada quase para o dobro. Os arneses de tração medem mais de 2 metros desde a fixação ao ombro até o ponto de ligação da carga. A capacidade estrutural de carga sugere pesos que exigiriam uma dúzia de cavalos para mover, ou vários homens excepcionalmente fortes. Os museus exibem-nos como trenós cerimoniais ou equipamento de desfile, apesar dos padrões óbvios de desgaste, apesar de serem encontrados em regiões de floresta de trabalho a dezenas de quilômetros de qualquer povoação suficientemente grande para realizar desfiles. A alternativa, que era um equipamento funcional construído para operadores humanos de tamanho e força invulgares, aparentemente não merece consideração. Mas não é apenas equipamento. São os próprios acampamentos. Acampamentos de exploração madeireira abandonados por toda a taiga siberiana contêm anomalias arquitetônicas que espelham os padrões que documentei noutros locais. Portas de alojamentos com 3,5 metros de altura, plataformas de dormir construídas a 90 centímetros do chão, demasiado altas para uma pessoa normal sentar-se confortavelmente na beira e deitar-se. Mesas de refeições com bancos posicionados a alturas que deixariam os pés de homens de estatura média pendurados. Não num acampamento, em dezenas. Registros contemporâneos de operações florestais russas descrevem estes acampamentos como estruturas temporárias, construídas rapidamente, reconstruídas sazonalmente, à medida que as operações madeireiras se deslocavam. No entanto, apresentam consistentemente as mesmas proporções exageradas. Por que razão equipas que construíam abrigos temporários em condições siberianas brutais desperdiçariam deliberadamente madeira e trabalho construindo tudo maior do que o necessário? A não ser que não fosse maior do que o necessário para as pessoas que os usavam. A evidência fotográfica torna-se impossível de ignorar quando se examina sistematicamente. Imagem após imagem, vê-se a mesma configuração. Uma equipa de trabalho alinhada para documentação, prática padrão para operações madeireiras que registravam a sua força de trabalho. 10, 15, 20 homens, e entre eles, consistentemente, indivíduos que se erguem muito acima dos colegas. Não em cima de tocos, não posicionados em terreno irregular, de pé na mesma terra compactada pela neve que todos os outros, as suas cabeças elevando-se quase 1 metro, por vezes 1,20 metros acima dos homens ao lado. A roupa é idêntica. Os mesmos casacos de inverno, os mesmos chapéus de pele, as mesmas botas pesadas. Não são dignitários visitantes ou supervisores com traje diferente. Estão vestidos para o mesmo trabalho nas mesmas condições. A única diferença é a escala. E as suas mãos. Pode ver-se claramente nas fotografias de maior qualidade, mãos a segurar cabos de machado, a agarrar armações de serra, a repousar nos ombros de colegas mais baixos, mãos proporcionais aos seus corpos, o que significa mãos do tamanho de pratos de jantar, não inchadas por doença, não deformadas, apenas ampliadas, tudo em proporção, apenas fundamentalmente maior. O que torna estas fotografias devastadoras para as explicações convencionais é a sua natureza mundana. Não são cartazes de circo anunciando o homem mais alto da Rússia. Não são documentação médica de casos patológicos. São fotografias de local de trabalho. Listas de equipas de lenhadores. O equivalente visual de picar o ponto. Os gigantes estão simplesmente lá, parte da equipa, suficientemente banais para que ninguém se desse ao trabalho de notar a sua presença nas legendas.
como se homens de 2,70 m em equipas de lenhadores siberianos fossem completamente normais. As expedições francesas fornecem a documentação mais detalhada, precisamente porque não estavam à procura de gigantes, estavam a fazer levantamentos de recursos siberianos e práticas laborais para fins comerciais. Um relatório de expedição de 1891 descreve o encontro com uma operação madeireira perto do rio Ienisei, empregando o que chamaram trabalhadores indígenas de desenvolvimento físico extraordinário. O relato é clínico, quase desdenhoso. Vários indivíduos de altura excepcional, estimada entre 2,7 e 3,2 metros, executando trabalho pesado de madeira com eficiência superior aos trabalhadores normais. O capataz indicou que tais trabalhadores são comumente empregues por toda a região para tarefas que exigem força significativa, 3 metros, quase 3,5 metros de altura. O relatório não sensacionaliza isto, não expressa choque ou incredulidade, apenas registra como um facto observado e prossegue para discutir qualidade da madeira e logística de transporte. Como se encontrar múltiplos lenhadores de 3 metros fosse interessante, mas não particularmente invulgar. As fotografias que acompanham essa expedição mostram exatamente o que o relatório descreve: indivíduos maciços entre equipas de tamanho padrão, a trabalhar sem nada de extraordinário. Depois os registros param. Após aproximadamente 1912, estas fotografias desaparecem dos arquivos russos, não gradualmente, abruptamente. Os relatórios detalhados de expedição cessam. As listas de empresas madeireiras que anteriormente notavam composições de equipas deixam de mencionar trabalhadores de estatura invulgar. Os negativos em placa de vidro que documentavam operações diárias mostram subitamente apenas homens de tamanho normal. O que mudou? Não as operações madeireiras. A extração de madeira siberiana continuou e expandiu-se. Não a tecnologia fotográfica. As câmaras tornaram-se mais comuns e acessíveis. Não os próprios trabalhadores. Não há evidência de emigração em massa ou colapso populacional. Apenas a documentação. O registro oficial simplesmente deixa de reconhecer o que tinha anteriormente documentado sem comentário. E quando se tenta rastrear o que aconteceu, depara-se com o mesmo muro em todas as fontes de arquivo. A Revolução Russa fornece cobertura conveniente, registros destruídos, arquivos queimados, memória institucional interrompida. Mas o padrão aparece antes de 1917. As fotografias deixam de aparecer nos registros de empresas francesas e suecas em 1913. Levantamentos industriais alemães de recursos siberianos, que anteriormente incluíam documentação fotográfica de forças de trabalho locais, subitamente omitem tais imagens após 1911. Como se alguém tivesse decidido que estes trabalhadores específicos deixaram de ser apropriados para documentar. Como se a sua existência se tivesse tornado inconveniente de reconhecer. As ferramentas permanecem, porém. A evidência persiste de formas que não podem ser completamente apagadas. Por toda a Rússia siberiana, antiquários e operações de salvamento rural ainda ocasionalmente descobrem os implementos maciços. Machados com cabos de mais de 2 metros de comprimento, marretas de 35 quilos, varas com ganchos estendidas a comprimentos que seriam completamente incontroláveis para homens de tamanho normal. Todas mostrando padrões de desgaste. Todas ferramentas funcionais, não peças decorativas. Historiadores locais catalogam-nas como finalidade pouco clara ou, possivelmente, cerimoniais, apesar de as encontrarem em contextos que são claramente industriais, enterradas em antigos locais de exploração madeireira, recuperadas de barracões de equipamento desmoronados, desenterradas durante projetos de construção em regiões com história documentada de extração de madeira. A explicação alternativa, que eram ferramentas cotidianas para trabalhadores cujo tamanho tornava tais implementos práticos, permanece não dita na documentação oficial. Demasiadas questões, demasiada perturbação de narrativas estabelecidas sobre quem trabalhou na Sibéria, quem construiu a infraestrutura, quem realizou os feitos industriais que acreditamos a atores históricos padrão. Mas o padrão estende-se para além da Sibéria.
Uma vez que se sabe procurar, encontra-se evidência fotográfica semelhante de operações madeireiras por todo o extremo oriente russo, por todas as regiões dos Montes Urais, até no norte da Escandinávia, onde operações suecas e norueguesas se sobrepunham ao território russo. Sempre a mesma configuração, equipas de trabalho contendo indivíduos de tamanho extraordinário, executando trabalho pesado, documentado sem alarde. E sempre parando no mesmo período, aquela janela crucial entre 1910 e 1920, quando algo mudou no que era considerado aceitável registrar. A arquitetura conta a mesma história. Habitações de trabalhadores em povoações remotas siberianas do final dos anos 1800 apresentam as mesmas proporções exageradas. Portas construídas para habitantes de 2,5 metros a 3 metros de altura, alturas de teto aproximando-se dos 3,5 metros, em estruturas que supostamente eram alojamentos temporários de trabalhadores. Não casas senhoriais, não edifícios administrativos. Habitações simples de madeira em locais onde material em excesso significava trabalho, em excesso em condições brutais. Por que construir tudo maior do que o necessário, a não ser que a própria necessidade fosse diferente do que assumimos? O que me perturba mais não é a própria evidência, é a recusa sistemática de a examinar. Quando se apresentam estas fotografias a historiadores do trabalho russo, reconhecem que as imagens são autênticas. Depois descartam a escala como distorção de perspectiva, sem explicar como a perspectiva distorce consistentemente em centenas de imagens de diferentes fotógrafos, diferentes câmaras, décadas diferentes. Quando se mostram as ferramentas a curadores de museus, catalogam-nas como uso industrial pouco claro, em vez de reconhecer a implicação óbvia sobre o tamanho do operador. Quando se apontam as proporções arquitetônicas, dizem-nos que refletem tradições de construção regionais, sem qualquer explicação de por que tais tradições desperdiçariam deliberadamente recursos, tornando tudo demasiado grande. Não é negação ativa, é evitação passiva. Questões que simplesmente não são feitas porque fazê-las leva a lugares onde o establishment acadêmico não está disposto a ir. Mas as questões permanecem, porque indivíduos de tamanho extraordinário se concentraram em operações industriais siberianas durante um período histórico específico, porque eram suficientemente valiosos para empregar apesar de, presumivelmente, maiores requisitos alimentares e necessidades de equipamento especializado. Porque a sua documentação cessa precisamente quando a industrialização se acelera e a documentação da força de trabalho supostamente se torna mais sofisticada e abrangente. E o que lhes aconteceu? Não declínio demográfico gradual, não emigração para outras regiões, não há aparecimento correspondente de tais indivíduos noutros lugares, não morte por fatores ambientais. As condições siberianas eram duras para todos, mas estes indivíduos eram aparentemente robustos o suficiente para trabalho pesado em condições extremas. Simplesmente, deixam de aparecer no registro, deixam de ser fotografados, deixam de ser mencionados, deixam de existir na história oficial, como se alguém tivesse decidido que era melhor esquecê-los. Continua a voltar a uma fotografia em particular. Está datada de 1907, tirada perto de Krasnoyarsk durante um levantamento francês de madeira. A imagem mostra uma equipa de trabalho de 10 homens com uma pilha maciça de troncos recém-cortados. 9 dos homens são claramente de altura normal. Pode avaliar-se isto comparando-os com a casa visível no enquadramento. Um é gigante, não um homem alto. Gigante. Não está posicionado à frente nem destacado de forma alguma. Está simplesmente integrado na equipa, segurando um tronco sem esforço, vestindo o mesmo equipamento. São colegas, companheiros de trabalho, apenas pessoas a fazer um trabalho. Mas tornámo-los impossíveis ao fingir que nunca existiram. Transformamos realidade documentada em especulação proibida. Apagamos indivíduos que eram aparentemente suficientemente banais no seu próprio tempo para que os fotógrafos não vissem necessidade de os explicar. E ao fazê-lo perdemos algo importante, não apenas conhecimento de quem eram, mas compreensão do que esquecemos. Que capacidades perdemos? Que conhecimento de potencial humano existiu na história recente
que de alguma forma decidimos ignorar. As ferramentas maciças permanecem em ferros velhos. As estruturas exageradas ainda estão de pé em locais remotos. As fotografias persistem em arquivos esperando que alguém pergunte por quê. Por que estavam lá? Por que foram esquecidos? E o que mais apagamos da história, porque reconhecê-lo exigiria reescrever o que pensamos saber sobre o passado recente. As florestas siberianas lembram-se, mesmo que os livros de história não se lembrem.